Hoje, cada vez mais, da parte dos promotores e da parte de quem contrata, há uma definição, ou se não há, havia mais, uma definição daquilo que se pretende quando se contrata uma equipa de arqueologia. É óbvio que ainda deve ser sensibilidade do ponto de vista do promotor para aquilo que é preciso fazer. E o caderno de encargos deve gerir tudo aquilo que é o objeto de trabalho. E não é só como era, ou como em alguns casos ainda é, de um promotor pedir a uma empresa, tenha esta situação, resolva, faça lá e depois manda a fatura. Há que gerir melhor tudo isto. E gostaria de destacar o papel dos sistemas de informação geográfica no meio disto tudo, porque para um projeto desta dimensão, como outros, bem como para questões de avaliação de impactos, os sistemas de informação geográfica hoje são fundamentais, quer do ponto de vista das instituições públicas, quer do ponto de vista dos promotores, quer do ponto de vista das próprias empresas que fazem avaliação de impactos ou que trabalham sobre o território. Porque, por exemplo, do ponto de vista da avaliação de impactos, estarmos a trabalhar numa avaliação de impactos no projeto de gestão à escala 1 de 25 mil, é muito diferente de estarmos a trabalhar à escala 1 de 5 mil. Portanto, dá-nos visões completamente diferentes. Fazendo este ponto de situação, gostaria de dizer aqui algumas considerações acerca da autoridade de arqueologia, do promotor de arqueólogos e dos principais problemas que nos surgem, porque aquilo que eu estou a falar aqui é, basicamente e principalmente, questões da arqueologia e problemas da arqueologia e dos arqueólogos em contexto de minimização de impactos, da arqueologia preventiva, da arqueologia de emergência. Um dos grandes problemas é o problema de fazer ciência em contexto de obra. Tem as limitações que tem. Os impactos negativos da própria minimização de impactos, porque a minimização de impactos que é feita, nomeadamente no caso do património arqueológico, causa os seus próprios impactos. Portanto, isto são questões cumulativas. É óbvio que fazer uma intervenção em obra com todos os prazos que isso implica para uma obra, porque imaginem aquela situação de há pouco, de nos aparecerem, por exemplo, ao longo de um ano, no bloco de revisão, mais 30 sítios arqueológicos. É óbvio que isso praticamente para a empreitada, ou quase para a empreitada, ou para muitas frentes de obra da empreitada. E como é que é possível gerir isto, tendo em conta que há prazos a cumprir, tendo em conta que há, por exemplo, fundos comunitários que, se a empreitada durar mais de uns dias, já não vêm, e os custos complementares associados, ou seja, por vezes é mais custoso para uma empreitada ter uma frente de obra parada do que os custos associados à própria minimização de impactos. Ter uma frente de obra, ter um estaleiro parado, maquinaria parada e homens parados, tem custos diários, que no caso de algumas obras é superior ao custo da própria intervenção e minimização. Valor diário. Portanto, há que gerir isto. A arqueologia aqui surge como uma resolução de problemas, por muito que queiramos dar uma visão de acordo, de boa relação, de articulação de interesses e de tudo mais. A execução de trabalhos arqueológicos em contexto de obra é uma questão de resolução de problemas. Como vamos resolver os problemas? Vamos resolvê-los no mais breve espaço de tempo possível, seguindo todos os critérios próprios da atividade arqueológica e da legislação em vigor, mas é uma perspectiva da resolução de problemas. E o promotor olha para a arqueologia, ou para o trabalho arqueológico, ou para a equipa de arqueologia que vai contratar, como alguém que vai resolver um problema. E aqui surge a questão da adequação das medidas a implementar ao real valor e relevância do património. Ou seja, que as medidas a implementar não sejam as chapas 15, que o registro pela salvaguarda não seja o mesmo registro, ou que as medidas a implementar não sejam iguais, tendo em conta aquilo que é o valor patrimonial ou a relevância de cada uma das ocorrências que aparecem. E aqui tem de haver critérios, basicamente. As imagens dos nossos colegas da extensão de Castro Verde, uma constante fiscalização das obras em curso. Há a questão da proteção e registro do património em abstrato versus a proteção e registro do património arqueológico em concreto. Ou seja, se em diálogo com os empreiteiros, com os projetistas, com toda a gente associada a uma obra, se chega facilmente, às vezes, à conclusão de que a conservação do património, a proteção do património é relevante em abstrato. Ou seja, as pessoas facilmente assumem que o património deve ser protegido, deve ser preservado, deve ser valorizado, mas depois o sítio arqueológico em concreto, a ocorrência arqueológica em concreto, às vezes a pergunta é só isto? Quer dizer, o que é que estamos aqui a proteger? E essa sensibilização, e era aquilo que também já se falava na primeira parte do debate,
da sensibilização e da sociedade em geral é relevante para a proteção do património em particular, e não assumindo a proteção do património como uma coisa abstrata e uma entidade abstrata. Porque como uma entidade abstrata, acho que a maior parte das pessoas assume que sim senhor, justifica, vale a pena, é importante. Quando vamos analisar cada situação em concreto e cada ocorrência em concreto, a situação não é bem assim. Muito do que nos aparece em obra, a esmagadora maioria, é as estruturas negativas. Porque é aquilo que não é detectável, na maior parte dos casos, à superfície, e que aparece só mesmo quando a máquina lá está, portanto, só é visível depois de haver algum tipo de afetação. Do ponto de vista do promotor em relação com as outras empresas, um problema, e é um problema, é a pequena dimensão das empresas que são serviços de tecnologia. São micro ou pequenas empresas. Para termos uma noção, a definição legal de microempresa é uma empresa que tem menos de 10 funcionários no quadro. Portanto, são microempresas cuja capacidade logística ou capacidade de resposta, na maior parte dos casos, e não estou a falar por todos, é reduzida. Sabemos que, embora no site do EISIPA estejam listadas 47 empresas, não sei se isso é do ponto de vista real, aproximativo ou não, algumas das quais já não existem, outras eventualmente ainda não estão lá. Agora, a maior parte das empresas, nós sabemos, são empresas que têm uma pessoa que criou a empresa por questões pessoais e porque quer fazer face a enquadramentos administrativos e financeiros, portanto, faz maioritariamente acompanhamento de arqueológico de obra e não assume trabalhos de grande dimensão, trabalhos arqueológicos de grande dimensão, e isto é um problema do ponto de vista do promotor, pelo menos o promotor que tem um volume de trabalhos grande e que exige uma capacidade de resposta rápida para a resolução dos problemas que aparecem em obra. E isto, do ponto de vista do mercado, é um problema, porque poucas empresas poderão dar resposta a volumes de trabalho mais elevados. Portanto, a limitada capacidade de resposta. No caso de algumas empresas, a gestão empresarial ou a falta dela. Enfim, falar em empresas, a noção de empresa vai muito para além daquilo que são algumas das ditas empresas de arqueologia. Não é? Enfim, é o desenrascar, é o conseguir telefonar e arranjar alguém para lá e que não tem meios logísticos sequer para assegurar o trabalho que faz. E este problema levanta-se. Ao cumprimento do ponto de vista contratual, o incumprimento de termos contratuais surge, muitos deles mais associados com prazos contratuais, quer o cumprimento do trabalho de campo, mas principalmente na entrega de documentação, relatórios técnicos que se arrastam anos a fio e que, no fundo, atestam da falta de capacidade ou de ética profissional para as pessoas cumprirem com aquilo que assumiram, com os critérios que assumiram. Nós, a título de exemplo, temos relatórios técnicos que se gastaram anos até serem entregues. A evolução dos custos associados à atividade arqueológica, porque tem de se falar nisto necessariamente, os custos hoje são, comparativamente há 5 ou 6 anos atrás, menores, ou seja, os valores de prestação de serviços chegam. É óbvio que, do ponto de vista do promotor, o promotor não se vai queixar disto. Agora, efetivamente, os valores efetivos para trabalhos idênticos há 5 anos atrás subiram. Se há 5 anos atrás estavam inflacionados, ou se hoje estão a descer. Se há 5 ou 6 anos estavam inflacionados, ou se hoje estão demasiado baixos, não sei, se calhar é muito tempo. Mas hoje, tendo em conta aquilo que sabemos que se paga, e quem está no promotor e vendo propostas, como vejo todas as semanas, olhando para determinados valores, é óbvio que a única maneira de chegar àqueles valores é alguém ser muito mal pago no meio daquilo tudo. Mas é óbvio que o promotor não vai ligar para a empresa, veja lá, suba aí o valor com os recursos humanos, porque isto não pode ser assim. E os bons vestem maus profissionais, porque maus profissionais não faltam por aí, não é? Bons também os há, isso certamente de verdade seja dita, mas há muitos maus profissionais e alguns que manifestamente o mal chega a tal ponto que eu pensei que tal não existisse, ou seja, a falta não da qualidade profissional, mas do completo e total desconhecimento das metodologias de trabalho da profissão. Tão simples como isto. Escavar um silo ou, por simplesmente, tirar tudo o que está lá dentro, recolher os materiais e registros intermédios de planos ou o que quer que seja, não existe.